Olá pessoal, nessa videoaula vamos definir o conceito de dimensão de espaços vetoriais sobre os complexos. Nessa aula, essencialmente, vai ser, em boa parte, um repeteco do conceito de dimensão no caso real e sem nenhuma diferença. Eu ainda não vou fazer a ponte real e complexo, não nessa videoaula, vou deixar na próxima. Então, vamos começar aqui. Você já vê um C espaço vetorial, pego alfa, n vetores de V. Dizemos que alfa é uma base de V, mas agora eu vou identificar como C base para evitar ambiguidade, porque pode falar de R base ou C base. C base de V se V1 até Vn são linearmente independentes sobre C, e o espaço gerado de alfa por C é V. Só para lembrar, eu estou declarando que é CV1 até mais CVn. É a mesma coisa dizer isso, e isso é só mudança de notação. E o grande teorema, que é esse aqui, é um meio chato provar, um pouco complicado, tem que usar um argumento de mudança de base algumas vezes, substituição de vetores da base. E a demonstração deixo num link na descrição, que é o seguinte: seja alfa e beta duas bases. Um vai ter uma quantidade n de elementos e o outro pode ter uma quantidade diferente de elementos, m elementos. Mas o que é importante aí, que é teorema, na verdade n é igual a m. Mesmo que V1 até Vn não tem nada a ver com W1 e Wm, são vetores muito diferentes, mas o que é importante é que a quantidade de elementos necessários para formar uma base é invariante. Se é invariante, ou seja, independe da escolha da base, esse número é invariante, podemos definir o conceito de dimensão. E a dimensão nada mais é que a quantidade de elementos que tem. Ou seja, se dá de V1 até Vn, isso aqui é uma base, então a dimensão tem, declaramos que a dimensão de V é n. Só isso, um conceito. Só para declarar que o conceito existe, é um teorema. E alguns exemplos canônicos, digamos assim, né, para casos de espaços vetoriais, é o seguinte. Primeiro exemplo, V igual a Cn. Dimensão de V igual a n. Vou fazer essa conta uma vez só, mas pode usar à vontade. Então, o que quer dizer isso? Bem, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que criar uma base. Ou seja, eu tenho que criar n elementos de n elementos, provar que são Li e gera todo mundo. Se for pegar a base, a gente chama de base canônica. Eu vou trabalhar com E1 igual a 1, 0, 0, tá? Para lembrar, antes de tudo, só para fixar nossa notação, Cn vai ser nada mais que x1 até xn, ou seja, n coordenadas, em que, agora o legal é que eu não posso usar tanto xi, vou chamar de xj, são números complexos. Xi pode confundir um pouco, né? Número imaginário. Então, o que a gente vai fazer? Vamos pegar o E1, vamos escolher a nossa base canônica. O E2 e até o En. Não vou escrever o EJ em nenhum momento. Tá? E o que nós temos? Primeiro, tem que provar que são LIs. Segundo, tem que provar que gera todo espaço. Então vamos lá. Primeiro, LI. O que eu vou fazer? Em todos os casos, eu vou ter que considerar A1 é 1, mais A2 é 2, mais AN é n, e vamos supor que isso aqui é igual a 0. Se isso aqui é igual a 0, se somente se, bem, vamos fazer essa multiplicação toda e escrever em coordenadas. A1 até AN é igual a 0, 0. Ou seja, o meu vetor 0 é isso. Se somente se, A1 é igual a A2, que é igual a N, que é igual a 0. E segundo, para provar que gera o espaço todo, olha, por isso que eu escrevi isso,
span sobre o C de E1 até N, eu vou ter que provar que é igual a Cn. Pois, dado x igual a x1, deixa eu escrever maior, x1, etc., xn pertencente a Cn, temos que x vai ser igual a x1 E1 mais xn N. E acabou. São Nis, gera o espaço todo. Quantos elementos tem? N. Se tem N, dimensão de V é igual a N. Essencialmente o mesmo trabalho, mas nesse caso eu não vou entrar em tanto detalhe. É o seguinte, qual é a dimensão disso aqui? Agora eu pego as matrizes, 3 linhas, 2 colunas, em que minhas entradas são complexas. O que quer dizer isso? É o conjunto das matrizes em que eu estou permitindo aqui ser números complexos. Um exemplo rápido é 1 mais i, 2, 2 menos i, 3, 4, 5. Isso aqui é um elemento daqui. 3 linhas, 2 colunas. E o que eu espero que estejam convencidos com as outras videoaulas e isso aqui, que a dimensão disso é 6. Ou seja, a base vai ser essencialmente, vamos falar que é o... Vamos trocar agora para uma letra maiúscula, né? É IJ como sendo, vamos supor, E22. E22 é 0 em todo mundo, com 1 na segunda linha, segunda coluna, 0, 0. Tá? E o que eu estou dizendo é que E11, E12, E21, E22, E31, E32, base. Tá? De M32. Ou preferir ser base de M32C. Tá? E acabou, dimensão 6. E finalmente, o último exemplo, só para falar que a gente falou da dimensão, etc. C2. C2 tem dimensão 2. Peguei 3 vetores. Sem fazer conta, sem nada. V1, V2, V3 são CLD. Por quê? Porque se fosse CLI, o espaço gerado por esses 3 vetores teria dimensão pelo menos 3. Se teria dimensão pelo menos 3, não pode, porque a dimensão máxima de um conjunto só pode ser dimensão 2. De qualquer subconjunto aqui. E, então, sem nenhuma conta, sem querer resolver sistema nem nada, são CLD. Ah, professor, será que esse conjunto é RLD ou RLI? Eu vou deixar para a próxima videoaula uma explicação mais detalhada sobre isso. Ou seja, quando eu começar a conectar dimensão sobre os complexos de um C espaço vetorial, também eu posso encarar como R espaço vetorial. Eu posso falar de C base, mas posso também falar de R base. Como esses dois estão linkados.